Salve galera, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje um podcast do Brasileirão, o último podcast do Brasileirão, 38ª rodada, a última rodada. A gente já tá triste, a gente já tá de ressaca, né? Faz parte, é um campeonato extremamente competitivo. Muita coisa boa aconteceu nessa temporada, tá? E eu não tô aqui só falando de Flamengo, porque tem gente que fala: "Ah, vocês estão puxando o saco do Flamengo". Eu não tô aqui só falando de Flamengo não, eu tô falando também de Santos e Palmeiras também, tá? O Flamengo fez uma temporada absolutamente fantástica, isso a gente não tem como deixar de falar, é impossível a gente deixar de comentar isso, porque o Flamengo chegou aos 90 pontos, isso é um recorde absoluto, não tem como, tá? Para quem tá cansado de falar de ouvir falar de Flamengo, Flamengo, cara, não tem como deixar, pô, olha essa pontuação. Procura aí rapidinho na internet, só a título de curiosidade, a pontuação que fizeram os campeões brasileiros anteriores. Esse número é absolutamente fantástico, tá? E, e a gente olha para baixo, a gente olha o Santos, a gente olha o Palmeiras, os dois com 74 pontos, tá? É a maior pontuação de um vice-campeão, né, no Campeonato Brasileiro. Então essa campanha que fizeram tanto o Santos quanto o Palmeiras são campanhas dignas de campeões brasileiros. Por isso que eu falei, essa temporada foi fantástica não só pensando em Flamengo, mas também pensando em Santos e pensando em Palmeiras. Tá? Essa última rodada não tinha tantas coisas em jogo assim, se a gente pensar no topo da tabela. Tinha algumas coisas, algumas definições para acontecer em relação à Sul-Americana, né? O Botafogo ainda buscava uma vaga, né? Tentava tirar aí essa vaga do Fluminense, que já estava na última aí, nessa última vaga para Sul-Americanas. O Botafogo ainda sonhava com essa classificação, não veio, não aconteceu. O Botafogo jogou contra o Ceará e aí sim uma partida muito importante para essa rodada, não querendo dizer que essa classificação para a Sul-Americana não fosse interessante, mas todo mundo obviamente olhava para os confrontos entre Botafogo e Ceará e Cruzeiro e Palmeiras, porque o que estava em jogo era essa última vaga para o rebaixamento e um gigante, até então um gigante poderia, até então não, segue sendo um gigante, mas ontem a gente falava que até aquele momento o Cruzeiro estava rebaixado, de fato isso se confirmou, tá? A gente vai repercutir muito, a gente vai debater muito sobre esse Cruzeiro, não só nesse podcast de hoje, mas no podcast de amanhã, em alguns outros podcasts, talvez semana, na semana que vem, porque o que aconteceu com o Cruzeiro ontem, esse rebaixamento, não foi só um reflexo do que aconteceu esse ano, tá? O Cruzeiro vem passando por é, a medida ao longo do tempo, isso já há alguns anos, tá? Não é só esse ano. Mais uma vez eu repito, não é um problema que acontece esse ano. A má gestão dentro do Cruzeiro é uma má gestão que vem perdurando há muito tempo. Só que aconteceram coisas que foram mascarando, né? Copa dos campeonatos de Copa do Brasil, alguns anos atrás, foi também bicampeão do Campeonato Brasileiro, e a gente começa a se perguntar como é que o Cruzeiro chegou nessa situação, tá? Ganhando aí recentemente, né? Nessa década, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, premiações em dinheiro altíssimas, né? Somado com a exposição da marca, então vem mais patrocínio, vem muita grana, vem a grana da televisão, das cotas da transmissão de televisão, uma grana absolutamente fantástica que o Cruzeiro vinha recebendo e com uma dívida absurda, né? Uma dívida milionária das mais absurdas que a gente tem hoje, e é absolutamente impossível da gente entender, né? A gente fica até pasmo quando a gente olha que o Cruzeiro tem uma dívida aí. Eu vi, não tenho certeza, eu peço perdão se eu falar o número errado, tá? Mas beira aí os 400 milhões, se eu não me engano. Como é que chegou nesse estado, né? Nessa situação financeira? Por isso que eu falei, o problema do Cruzeiro não é de hoje. O problema do Cruzeiro é um problema que vem se arrastando, ó, há muito tempo. E ontem, depois do jogo, o Adilson Batista
ele deu razão ao Rogério Ceni. Então tudo aquilo que todo mundo vinha falando sobre o elenco, de que era um time que não tem comando, que os jogadores é que mandavam, tudo isso começa a se confirmar, tá? E aí entra outra questão em relação à diretoria do Cruzeiro. Se sabia que o problema eram os jogadores, por que que não trabalhou antes, tá, para afastar os jogadores problemáticos e tentar uma recuperação, tá? Porque não, mas a gente está pagando um salário altíssimo, os caras têm que jogar, tá? Os caras vão jogar se eles quiserem jogar, tá? Então acho que o trabalho principal era identificar a causa raiz do problema e tentar sanar esse problema o mais rápido possível, porque não adianta agora na penúltima rodada do campeonato afastar o Thiago Neves, tá? Com a desculpinha de que ele tinha ido lá no show, no camarote do Mineirão, tá? Ó, só para só para me corrigir, na coletiva de imprensa que deu o Zezé Perrella, ele falou que a dívida do, do, do Cruzeiro chega aí aos 700 milhões, tá? Eu falei 400, 700 milhões. Isso foi o que disse o Zezé Perrella, tá? Mas a gente não sabe a situação real, mas fato é que a dívida do Cruzeiro é uma dívida absurda, é uma dívida altíssima, e agora o trabalho que vai ter que fazer esse time do Cruzeiro, como muitos outros clubes que foram rebaixados fizeram, tá? E eu pego aqui um bom exemplo, tá? Que o Cruzeiro tem que se espelhar, o Palmeiras, tá? Que o Palmeiras foi rebaixado, passou por anos difíceis, né? Rebaixado duas vezes aí, depois quase teve um terceiro rebaixamento. Eles ficaram vários anos sem patrocinador master porque ninguém queria pagar o valor que a gestão do Palmeiras achava que valia a camisa. Eles esperaram, veio uma baita de uma patrocinadora e hoje é um clube que, apesar das suas dívidas, é um clube exemplo em relação ao seu orçamento, à questão financeira. Então, o Cruzeiro é um time gigante, assim como é o Palmeiras. E tem exemplos no futebol que a gente pode olhar, e que o Cruzeiro pode olhar, e, cara, há uma luz no fim do túnel, a gente precisa ter uma gestão responsável e a gente precisa pôr ordem na casa, porque senão o ano que vem vai ser difícil, tá? Não pense que o ano que vem, o Cruzeiro é gigante, caiu, vai subir o ano que vem. Não pensem que é fácil assim, tá? Porque o corte de orçamento que vai ter o Cruzeiro, assim, é um absurdo. A quantidade de grana que o Cruzeiro vai ter que investir, vai ter que cortar, na verdade, vai deixar de investir, ela vai cair abruptamente, justamente por causa dessa gestão irresponsável, tá, da diretoria, da presidência do Cruzeiro, tá, que eles tinham uma grana já que já era baixa, porque vai disputar a Série B das cotas da televisão, e essa grana vai diminuir drasticamente, tá? Mas vai diminuir drasticamente mesmo, porque o presidente, a gestão do Cruzeiro antecipou aí essa grana, né? Então vai entrar uma grana, né? Lógico que eles não estavam prevendo que iam para a Série B, mas eles sabiam que ia entrar uma grana e já anteciparam a receita dessa grana. Então essa grana é uma grana que já está comprometida, é uma grana que não vai para os cofres do Cruzeiro. Então o Cruzeiro tem aí pouquíssima grana para investir no ano que vem. Eu me pergunto, e o torcedor deve se perguntar, o que vai ser desse Cruzeiro do ano que vem, tá? Porque vai ser um ano extremamente difícil. Um clube que vai ter uma receita reduzida, um clube que vai disputar a Série B, então tudo cai e já tem, que eu acabei de falar, receita aí comprometida já, vai ter que pagar dívida com funcionários, questão de dívidas trabalhistas, vai ter que pagar dívida de treinador que foi demitido de forma irresponsável, então tem um monte de coisa, cara, e aí vira uma bola de neve, e por isso que eu tô falando. Eu me pergunto o que vai ser o Cruzeiro do ano que vem, tá? Isso só o tempo vai dizer. A gente que acompanha o esporte, que é fã do esporte, a gente fica na esperança de que dias melhores aconteçam, porque é uma camisa, é uma instituição, é uma entidade que das mais respeitadas do nosso futebol. E infelizmente o que aconteceu é o que acontece com todos os clubes que são rebaixados, má gestão, tá?
Então fica aí um exemplo aí, acho que aquela sombra para esses clubes que nunca foram rebaixados e que acham que nunca vão ser rebaixados, tá? O São Paulo já correu risco, algo recente ainda. O Santos, São Paulo passando com problemas na sua gestão assim, torcida pegando no pé o tempo todo, tá? A gente não sabe, é, é, até então é uma gestão razoavelmente boa, não traz títulos, mas em relação à grana, aparentemente uma gestão boa, mas já correu risco alguns anos atrás, recente, 2 anos atrás, se eu não me engano. O Santos, problema de diretoria das mais sérias esse ano. Tá? Não teve problemas em relação a rendimento dentro de campo, tá? Mas tudo começa fora de campo. É isso que a gente viu com o Cruzeiro. Tudo começa fora de campo. As coisas não começam dentro de campo. Elas começam já se arrastando por alguns anos e chega o ano derradeiro em que as coisas nunca dão certo e o time é rebaixado. Então, isso é uma questão que se arrasta por muito tempo. Tá? O Flamengo vive uma situação absolutamente confortável, mas não é por isso que pode relaxar e deixar de ser responsável com a sua gestão. Então fica aí um excelente exemplo do que não se fazer para esses times que acham que estão imbunes, porque o Cruzeiro, quando o Atlético foi rebaixado, tirou muito sarro. Por isso que eu falo, essa questão de tirar sarro, ela é uma via de mão dupla. É legal, você tira sarro, é bacana, é um clube super campeão, uma super camisa, nunca vai ser rebaixado. Não é bem assim, tá? As coisas podem acontecer e quando vem, aí aguenta, né? Aí o torcedor quebra arquibancada, quebra espelho do banheiro, quebra a pia, né? É isso que eu acho engraçado. Na hora de tirar sarro, todo mundo quer tirar sarro, né? Mas na hora de ouvir, na hora de sofrer, ninguém quer sofrer, né? Ninguém quer pôr a mão na consciência e falar, pô, aconteceu e aconteceu por uma série de razões. Não. Aí todo mundo vai pro quebra-pau, né? Então é impressionante. Quer zoar, zoa. Mas seja aquele zoador irresponsável, digamos assim. Porque você sabe que as coisas vão vir na mesma moeda, tá? Mas vamos pular agora para falar da rodada rapidinho, porque a gente teve um, uma partida entre o líder e o vice-líder, tá? Santos e Flamengo, jogo na Vila Belmiro e uma sarrafada que tomou o Flamengo, hein? 4-0. O Santos fez 4-0 fora os ameaços, tá? Porque teve aí pelo menos umas duas bolas na trave. Então, na minha opinião, tá? Era para o Santos ter terminado aí com pelo menos um 6-0 essa partida. Ficou barato esses 4-0 para o Flamengo. Há quem diga aí as más línguas que o Flamengo entregou o jogo para o Palmeiras não ser o vice, tá? Rolam aí os, os torcedores palmeirenses, né? Essa brincadeira, mas se de fato aconteceu, cara, e qual que é o problema, tá? O Palmeiras não fez a parte dele antes, tá? Quando o Santos tropeçou, o Palmeiras não se aproveitou, então não adianta achar que o Flamengo entregou o jogo. Não foi o Flamengo que entregou o jogo, tá? O Flamengo é claramente apático dentro de campo, mas eu acho que um time com todos os com tudo que conquistou esse ano, não tinha por que fazer esse tipo de coisa de entregar para o Palmeiras não ser o vice, tá? E se de fato fez isso, e não acho que tem problema algum, porque o Palmeiras só não foi vice pelos seus próprios deméritos, assim como é, o Cruzeiro foi rebaixado, que se dizia antes da partida que se o Palmeiras vencer Palmeiras vai rebaixar o Cruzeiro. E aí o Dudu até falou numa coletiva, não é a gente. Se a gente ganhar, isso antes da partida, né? Se a gente ganhar, não é a gente que vai rebaixar o Cruzeiro. O Cruzeiro vai ser rebaixado por tudo que não fez esse ano. E é verdade, tá? O Palmeiras também só não foi vice por tudo que não fez, tá? Quando teve as chances, não aproveitou. E o Santos foi muito mais competente de ter essa vitória a mais e que der essa segunda colocação para o Santos. Então, o Santos está de parabéns, termina o ano de forma
extremamente gloriosa, digamos assim, fecha com chave de ano essa temporada, com uma goleada em cima do Flamengo, do super campeão Flamengo. Então acho que tem muita coisa boa que o Santos pode tirar, né, que aconteceu dessa temporada. Tem muita coisa ruim também, mas tem muita coisa boa que o Santos pode tirar dessa temporada. E talvez a principal delas, e a que mais preocupa ainda o torcedor santista, é a permanência do Jorge Sampaoli. Tá? Alguns jogadores já vão sair, o Gustavo Henrique é um deles, já disse que não permanece no Santos, e o Sampaoli disse que define hoje, tá? Ele vai conversar hoje com o presidente do Santos, o José Carlos Pérez, para ele ver o que vai ser essa temporada de 2020 do Santos, e aí sim ele poder ouvir as outras propostas que ele acabou recebendo e ver o que é melhor para o futuro dele no futebol em 2020. Então fica aí essa, talvez esse seja o assunto que mais vai chamar a nossa atenção em termos de mercado, pelo menos nesse finalzinho de temporada, o que vai acontecer, o futuro do Sampaoli, se vai para o Palmeiras, se vai para o Racing, se segue no Santos, tá? Em relação ao Santos, o, o presidente pode falar o que ele quiser, mas eu espero que o Sampaoli não seja inocente de novo, tá? Mais um ano, aí é complicado, tá? Aí já beira a burrice, tá? Peço perdão aí pela ofensa e pela palavra, mas é a verdade. Ele chega no Santos, fala que teve um monte de promessa, que as promessas não foram cumpridas, tá? E aí depois ele dá mas já no final desse ano ele fala, quando ele fala sobre a permanência dele no Santos, ele fala que ele, como profissional, ele tem que ser responsável, ele não pode só pensar com o coração. Então, quer dizer, ele está admitindo que ele foi irresponsável quando ele foi para o Santos, né? Porque ele foi para o Santos acreditando na palavra do presidente de que ia acontecer isso e aquilo, ele deveria ter o mínimo de responsabilidade de entender o que estava acontecendo com o Santos, porque já na época que ele veio, muita gente já dizia que o Santos tem um orçamento limitado. Tem muita grana da venda do Rodrigo? Tem, mas é uma grana limitada. Essa grana vai acabar. Dá para contratar aí dois, três, quatro jogadores medianos. Mais que isso não tem como. Então, de uma certa forma, eu acho que acabou admitindo esse equívoco, né, falando aí de questão de ser responsável e se manter no Santos, né, falando que o presidente prometeu isso, prometeu aquilo, tá? Ele está sendo irresponsável, porque ele pode gostar, obviamente, ele tem que ficar no Santos puramente porque ele gosta do clube, puramente porque ele se identificou com a cidade, com a torcida, tá? Porque o salário que ele quer ele não vai ter e os reforços que ele quer ele também não vai ter. Pode esquecer, mas me prometeu um monte de coisa. Aí não adianta ficar querendo dar aquele famoso migué, né? Porque aí já é que eu falei, aí já é pura burrice, porque ele já cometeu esse equívoco uma vez, cometer duas vezes, aí não tem como a gente suavizar, né? Então, é, é, eu de verdade, tá? Eu preferia que o Santos, o São Paulo ele ficasse no Santos. A gente sabe que o futebol não tem essa questão do coração, tá? Hoje em dia a grana fala muito alto, né? Antigamente os jogadores ficavam no clube porque amavam o clube, eram muito identificados. Hoje em dia até acontece muito mais em relação aos goleiros do que com os jogadores, até porque hoje as cifras são absurdas, tá? E o jogador, claro, eu não estou aqui condenando, tem que pensar no seu futuro, tá? A carreira de um jogador de futebol, pelo menos de alguns jogadores, tá? Alguns jogadores jogam até os 40 anos, mas a grande maioria para na casa dos 30. É uma carreira, se a gente for parar para pensar, uma carreira razoavelmente curta e o cara precisa pensar no futuro dele, né? No futuro dele, da família dele, dos parentes dele. Então não estou aqui querendo condenar essa questão dos jogadores saírem, de trocar de clube, não, nada disso. Tá? Acho que tem que pensar no que é melhor para a carreira e no caso do São Paulo ele também. Ele tem que pensar no futuro dele e na carreira dele. Mas eu, obviamente, preferia que ele ficasse no Santos, porque a perspectiva de trabalho do que ele poderia fazer no ano que vem é muito promissora, porque o que ele já fez já foi fantástico e a perspectiva, obviamente, é sempre de melhorar, é sempre de fazer um pouco a mais. Então,
A perspectiva que todo mundo tem é que o São Paulo ele poderia fazer um trabalho muito melhor no ano que vem, mas é, isso, claro, teria que vir acompanhado de pelo menos uns dois ou três reforços de mais peso, porque o Santos vai perder jogadores e, e muito também com relação do Sampaoli com o presidente, né? O relacionamento entre os dois teria que ser um pouco mais amistosa para que o Santos pudesse tirar o melhor desse casamento entre São Paulo e o time do Santos, tá? Mas vamos acompanhar os próximos capítulos dessa novela. Em relação ao Flamengo, acho que não teve nada demais. Um erro de percurso iria acontecer cedo ou tarde, aconteceu para o Santos. Uma goleada também faz parte, tá? A gente já viu o Santos tomar algumas goleadas, o próprio Flamengo também já foi goleado. É o preço que se paga por ser ofensivo, tá? Às vezes claro que o Flamengo é extremamente apático, mas quando você é muito ofensivo, tá? E você propõe ser ofensivo, se você pega um adversário que está num dia, num bom dia, você não está num bom dia, você está num mau dia, o cara vai se aproveitar dos espaços que você acaba deixando e vai causar aí uma goleada. Então, acho que foi natural, foi um erro de percurso e que bom que isso aconteceu agora, porque o Flamengo pode tirar disso alguns erros que aconteceram. A gente não pode jogar assim o Mundial, isso não pode acontecer. Claro que eu acho que isso também eles não vão perder a noite de sono por causa disso, tá? Não perderam também a compostura, porque depois do término da partida eles foram lá, comemoraram, tiraram onda e tem que fazer isso mesmo, porque já é o campeão. Então, o Santista tem que comemorar pela goleada, por terminar o ano com chave de ouro. E o Flamengo, obviamente, tem que comemorar muito pelo que fez nesse ano e agora segue com a cabeça nesse Mundial, porque é muito promissor esse Mundial pro Flamengo. E pensar em título não é nenhum absurdo, tá? Não é nenhum absurdo sonhar que o Flamengo pode sim vencer o Liverpool numa eventual final do Mundial, tá certo? Vamos pular agora, deixar para falar do Palmeiras mais pro final, tá? Que fazer uma geral na rodada, tá? Fortaleza venceu o Bahia 2-1. O grande destaque que eu dou nessa partida, a festa que fez a torcida do Fortaleza, é impressionante. Procura aí na internet, convido a você, abre aí qualquer site na internet, procura aí no YouTube, procura aí, cara, Festa do Fortaleza, última rodada. Cara, é impressionante o que fez a torcida do Fortaleza, assim, é de ficar arrepiado. Se você não torce por Fortaleza, é capaz de você ficar arrepiado também, porque foi uma das festas mais bonitas e, e o que vem fazendo a torcida do Fortaleza é absolutamente invejável para qualquer outro clube do Brasil. Talvez tirando o Flamengo que lotou o estádio todos os jogos, mas para os outros times, o que fez a torcida do Fortaleza, eu acho que fica um exemplo aí, tá? De uma torcida que compra a ideia do clube, tá? A questão do ingresso também, ingresso mais baratos, então a casa mais cheia, coisa para se pensar, principalmente destaco aí mais uma vez o Palmeiras, tá? O Palmeiras terminou essa temporada aí como o ingresso mais caro, tá, do Campeonato Brasileiro. Então fica aí, né, quem encher a casa. Eu acho que às vezes é mais importante encher a casa do que encher o bolso de dinheiro, tá? Então precisa negociar aí com a administradora do estádio uma vez ou outra de tentar baratear o ingresso e poder protagonizar cenas como a gente viu nessa dessa torcida do Fortaleza que é fantástico que faz essa torcida e mais uma vez uma festa das arquibancadas que a gente tem que aplaudir, que a gente tem que deixar anotado aí, que a gente tem que rever, porque foi muito bonito e isso eu acho que é a essência do esporte, é isso que a gente tem que levar com a gente no esporte. E o Fortaleza termina atrás do Corinthians. Infelizmente o Fortaleza não deu para chegar nessa zona de classificação da Libertadores. Se tivesse pelo mais uma rodada, talvez poderia sonhar, mas não conseguiu. Faltou aí pelo menos uma rodada e vai para essa Sul-Americana, acho que com muita moral, tá?
com muita alegria, porque disputa pela primeira vez, mas eu acho que tem que curtir, tem que jogar a bola que vem jogando, porque esse time pode fazer muita coisa. A grande, talvez o grande preocupação do torcedor é a questão do Rogério Ceni, tá? Tá falando aí, fala-se do Rogério no Atlético Paranaense, tá? Então vamos acompanhar também. Isso é outra novela que vai deixar esse final de temporada um pouquinho agitado. E assim como eu falei do Sampaoli, eu falo do Rogério. Queria que o Rogério ficasse no Fortaleza, porque o que ele pode fazer no ano que vem no Fortaleza seria muito interessante. Eu acho que seria muito promissor, mas a gente vai acompanhar. O futebol ele é feito de mudanças e às vezes as mudanças têm que acontecer para que as coisas boas aconteçam também. Então vamos acompanhar essa, essa novela do Rogério Ceni também. Tá? O Corinthians perdeu do Fluminense 2-1, perdeu em casa, mas já não valia absolutamente nada. Talvez valesse a sétima colocação, mas não conseguiu se manter. O Corinthians já está com a cabeça no 2020 já há muito tempo, desde que anunciou o Thiago Nunes. Então, conseguiu a sua classificação para a pré-Libertadores, cumpriu, acho que, a meta desse ano e agora segue para o ano que vem. Vira a chave, porque vai mudar tudo, pelo menos em termos de estilo de jogo, vai mudar muita coisa. Esse Corinthians para 2020 eu acho que é muito promissor. O Internacional venceu o Atlético Mineiro 2-1. O, vamos continuar essa rodada. O Vasco empatou com a Chape, Botafogo empatou com o Ceará, mas vou falar também um pouco mais junto com quando eu falar de Palmeiras. O Avaí empatou com o Atlético Paranaense, o único 0-0 da rodada. O Goiás ganhou do Grêmio 3-2, tá? Uma partida que o Goiás sai na frente, o Grêmio vira, depois o Goiás revirou a partida. CSA e São Paulo terminou 2-1 para o São Paulo, mais uma derrota para o CSA. Agora sim, vamos falar da briga dos desesperados, porque o Cruzeiro precisava ganhar do Palmeiras e precisava torcer para o Botafogo ganhar do Ceará. Quando a partida foi se desenrolando, o Botafogo chegou a fazer, quando a rodada foi se desenrolando, o Botafogo chegou a fazer 1-0, tá? E aí foi uma festa foi absurda no estádio do Mineirão. A torcida fez a sua festa, eu acho que talvez foi o único momento de festa da torcida, porque depois foi só tristeza. Tá? O Palmeiras consegue fazer o seu primeiro gol, depois o Ceará consegue empatar no lance de pênalti, e aí o Dudu fecha essa rodada melancólica para o Cruzeiro com o segundo gol do Palmeiras, e o Dudu foi lá e eu acho que fez uma brincadeira com o Sassá, ele deu uma sarrada, né? A comemoração do Sassá, ele deu aquela sarrada depois do gol, não ia ficar barato, e não tinha que ficar barato mesmo, tá? Porque há 2 anos atrás, quando os dois times disputaram aí se eu não me engano, semifinal, eu não lembro direito que fase que foi, se eu não me engano foi semifinal da Copa do Brasil, teve o maior tumulto, tá? O Sassá deu um soco na cara do Mike, é, tirou sarro, tirou onda com o Palmeiras e não ia ficar barato, tá? O Palmeiras iria para essa partida sim para vencer e o Cruzeiro tinha a responsabilidade de não deixar que isso acontecesse. Perdeu, o Dudu fez a sua brincadeira e é o que eu falei, né? Quando eu comentei de que o Cruzeiro tirou sarro do Atlético Mineiro quando foi rebaixado, é, brincou com o Palmeiras, agora tomou de novo. Então é assim, cara. Você tira sarro, você vai tomar uma hora. Faz parte. Palmeiras tirou sarro com o Flamengo no ano passado. Esse ano tá ouvindo os mais variados tipos de brincadeira. Então, isso é o futebol, cara. Se você não aguenta, então não brinque, tá? Não faça com os outros o que você não quer que faça com você, tá? Faz parte. E a rodada, tudo que não podia acontecer, aconteceu com o Cruzeiro e o Cruzeiro foi rebaixado, tá? O Ceará se salva, consegue o empate aí para o Botafogo, que sonhava com essa classificação para a Sul-Americana, não ia adiantar muito, tá? Porque o Fluminense também venceu, então precisava que o Fluminense perdesse do Corinthians aí, eventualmente. Isso não aconteceu, tá? O Botafogo termina empatado, termina uma temporada aí
que foi difícil, né? Por muitas rodadas foi muito difícil, mas terminando na Série A, acho que, lógico que o torcedor queria aí pelo menos uma vaga na Sul-Americana para compensar o ano difícil, mas permanece na Série A. Acho que tem que absorver tudo que fez de errado e se planejar melhor para o ano que vem. Para o Ceará, a mesma coisa, tá? Porque você chegar na última rodada, dependendo, é, é, lógico, dependendo das suas próprias forças, mas chegar na última rodada ainda correndo o risco de rebaixamento, é sinal de que não foi uma temporada muito bem executada e foi uma temporada em que o Ceará teve sim um orçamento mais generoso, tá? Porque time que está na Série A pode ter, alguns clubes são muito mais riscos, são, isso é claro, né? Mas quando você está na Série A, você naturalmente recebe muito mais grana, tá? Do que você tá na Série B. E o Ceará teve mais grana para investir, teve mais grana para ser mais preciso, fazer contratações melhores. E isso não aconteceu, tá? Foi uma temporada que o Ceará precisa rever e precisa olhar para o seu rival estadual, Fortaleza, para ver o que o Fortaleza fez e o que o Ceará pode fazer de melhor, tá? Para terminar, de repente, o ano que vem numa situação confortável como terminou o Fortaleza esse ano. Então precisa é, é, rever alguns conceitos, vários clubes precisam rever isso e o Cruzeiro, o principal deles, já dei um bom destaque do Cruzeiro. Vou deixar para falar mais sobre o Cruzeiro amanhã, porque hoje vai ser um dia difícil para o torcedor cruzeirense, tá? Um dia que vai todo mundo trabalhar de mau humor, um dia que todo mundo vai ouvir piada e precisa ouvir piada sim, tá? Porque todo mundo, o cruzeirense tirou sarro e agora também vai ouvir. Agora faz parte do esporte, tá? O destaque negativo que eu dou foi, infelizmente, o tumulto, a confusão. Isso não após a partida, isso quando a partida ainda estava acontecendo, quando estava com a bola rolando. O segundo gol do Palmeiras aconteceu já no momento em que você só ouvia, a gente só ouvia bomba explodindo no estádio. Era bomba atrás de bomba e o gol do Dudu aconteceu nesse momento e isso continuou até que chegou a hora do árbitro. E eu assistindo a partida falei, cara, o árbitro não vai fazer nada. Ele não vai nem interromper para esperar um pouco, porque estava ficando tenso. Você só ouvia barulho de bomba, parecia clima de guerra, era impressionante. Isso era um som que a gente não. É o tipo de coisa que a gente não está acostumado. Tá? E aí o árbitro, aí sim, depois com 41, se não me engano, 42, ele parou a partida, falou ali com o policial e decidiu encerrar a partida, que eu acho que foi a coisa mais acertada que ele fez, porque pelo clima que estava no jogo, tá? E aí no telão do estádio pediram para evacuar o estádio, a polícia pediu para os jornalistas também saírem de campo, porque eles não podiam assegurar, eles não podiam assegurar a segurança, né? Assegurar a segurança, né? De quem estivesse dentro de campo. Então pediram para que todo mundo fosse ali, saísse de campo. Então, cara, terminou esse rebaixamento do Cruzeiro terminou de uma forma das formas mais lamentáveis possíveis e para piorar, né, o torcedor que acha que tudo isso adiantou de alguma coisa, isso piorou ainda mais a situação do clube de coração, tá? Porque já falei aí de uma dívida milionária, agora vai ter que pagar todos os estragos causados que aconteceram no estádio. Ainda bem, tá? Eu estava esquecendo de comentar isso. Ainda bem que essa partida foi realizada em jogo de torcida única, tá? Porque o Cruzeiro pediu, prevendo uma confusão. Essa confusão aconteceu. Ainda bem que não tinha torcedor do Palmeiras, porque o que podia acontecer com a torcida do Palmeiras lá, eu não quero nem imaginar o que poderia acontecer, tá? É melhor a gente nem imaginar, porque ia ser uma tragédia, tá? Ia ser absolutamente uma tragédia. Então, ainda bem, tá, que o Cruzeiro teve essa sensibilidade de imaginar que o torcedor ia reagir de forma violenta, sabia, conhece o seu torcedor, sabia que isso ia acontecer, sabia que o torcedor palmeirense ia tirar sarro, sim, porque o Cruzeiro fez isso e iria receber na mesma moeda. Então, ainda bem que o Cruzeiro e ainda bem que as autoridades tiveram sim essa sensibilidade de acatar, né, esse pedido e de
de fazer esse jogo com torcida única, porque infelizmente a gente não gosta que isso acontece, tá? Mas infelizmente é o melhor instrumento que se tem hoje, tá? Para a gente evitar uma confusão maior. Eu acho que é, a obrigação do poder público, do Ministério Público, é zelar pelo bem-estar da população. Tá? E se eles puderem minimizar os danos colaterais com jogos de torcida única, então que assim seja. Tá? Eu vi gente falando e a entrevista, aí faz aquelas entrevistas com os especialistas, né? E aí o cara fala, mas a gente fazer um jogo de torcida única, a gente está sendo conivente, a gente está sendo conivente com esse tipo de comportamento da torcida. Não, a gente não está sendo conivente. Eu acho que o que é incabível e o que é irracional é a gente continuar com esse ciclo vicioso de todo jogo, todo dia que tem partida de futebol, colocar um efetivo policial absurdo nas ruas, tá? Porque isso é um gasto público enorme, tá? Porque isso nunca entra na conta, tá? Desses especialistas que ficam falando de a gente está sendo conivente, que a população é irracional, mas nunca entram na conta os investimentos em educação. Nunca entra na conta o tanto que o Estado vai gastar com efetivo policial, com bomba, com bala de borracha, tanto de grana que vai ser gasto, tá, para com efetivo policial para esse tipo de jogo, para um evento esportivo, tá? Imagina isso no Brasil inteiro. Então, eu acho que a gente tem que ser racional também, tá? Infelizmente, o nosso país ele vive essa situação, tá? Esse de certa forma um aumento da intolerância que eu acho que não tem aumento de intolerância nenhum. Isso sempre foi característico do nosso país, tá? Eu vejo algumas pessoas também falando, nossa, as pessoas estão vendo isso como uma coisa normal, a intolerância está aumentando. Não, tudo isso já acontecia no nosso país, isso está só tá um episódio ou outro a gente vê com mais clareza esse tipo de coisa, mas isso é característico do nosso país, tá? Isso é uma epidemia do nosso país e mais uma vez, tá? Eu já falei isso mais de uma vez, eu não gosto de ficar falando de questões políticas aqui, mas isso é um problema socioeconômico do nosso país, tá? Não adianta ficar criticando o clube, não adianta criticar a polícia, não adianta criticar o Ministério Público, o torcedor que é irracional, que é um animal, não adianta, tá? Ficar criticando, a gente vai ficar só gastando palavra, gastando saliva e jogando palavras ao vento, tá? O que a gente tem que criticar sim é o real, os reais responsáveis por tudo isso que está acontecendo, que aí gira em torno da política, aí gira em torno da, das questões públicas, tá? E dos tudo que acontece no nosso país em termos de economia, de educação, de saúde pública, e aí é um assunto que vai longe, tá? Que vai além do futebol. Então, não é o que eu falei, se a gente vai criticar, a gente tem que criticar todo mundo. Tudo bem, eu acho que cabe criticar o torcedor, os clubes, a CBF, que não dá uma punição exemplar, a justiça, que também não dá punição exemplar. Acho que cabe tudo isso. Mas aí a gente também tem que criticar todo mundo. Não adianta só criticar esse lado, que é a linha de frente, que é o que está mais perto, é o mais fácil da gente apontar o dedo, não olhar para quem está por trás. Porque quem está por trás, e aí sim uma questão de muitos anos, aí sim são os reais responsáveis. Então a gente tem que olhar para todo mundo. Se a gente vai apontar o dedo, então vamos apontar o dedo para todo mundo. Não adianta apontar o dedo para meia dúzia e achar que vai resolver. Precisa de uma punição exemplar. Isso aí a gente está sendo conivente com esse tipo de violência. O que a gente tem que fazer é reagir, a gente tem que coibir e tem que dar punição exemplar. Então essa é a justiça do olho por olho, do fogo contra fogo, violência para coibir violência. Eu acho que não é esse o caminho, tá? Mais uma vez eu repetir, eu acho que repressão vai gerar uma reação mais violenta, tá? Mas enfim, tem gente que acha que essas medidas paliativas, né, reagir com força, de forma exemplar, que a gente diz, vai resolver alguma coisa. E aí a gente vê vários criminosos, né, várias, várias pessoas no nosso país com mais influência, ex-políticos, milionários que estão aí cumprindo pena prisão domiciliar, alguns já saíram da cadeia por
uma série de fatores, e aí pega o cara aí que vai que causa uma confusão no estádio, o cara pega vários anos de prisão e fica numa prisão pública. Aí o que vai entrar em questão, a discussão, é por que aquele cara pode ter uma prisão domiciliar e o outro tem que ficar numa prisão pública superlotada, né? Então gera uma série de outras discussões que, se a gente for ficar pensando, né, precisa punir de forma exemplar, tudo bem, eu concordo com isso, mas isso vai gerar uma série de outras questões que aí vai sair da alçada do esporte. Então não adianta ficar só olhando para o que está mais perto e apontar o dedo para o que está mais perto e não pensar no que está por trás, todas as outras coisas que acontecem e que tem relação também em relação, porque isso é um crime, de fato. O que aconteceu no Mineirão ontem é um crime, tá? Mas aí, se a gente for começar a pensar, precisa prender, precisa tomar tantos anos de prisão, porque tem que ser exemplar, aí vai entrar outras questões, que vai além do esporte, tá? Por que que o fulano pode cumprir pena em casa, por que que ciclano pode ficar com tornozeleira, e aí sim, é uma discussão que vai longe. Então não adianta só a gente pensar no que está fácil, no que a gente acha que é fácil resolver. A gente tem que pensar no todo, tá? Por isso que eu sempre falo aqui, a gente tem que ser consciente. Tá? A gente precisa parar para pensar, pôr a mão na consciência de que isso é um problema do nosso país, isso não é um problema do esporte, isso é um problema da nossa sociedade, isso não está acontecendo hoje, tá? Porque a forma como algumas pessoas falam, parece que isso está acontecendo hoje, né? Isso começou no ano passado, não? Isso é um problema que vem no Brasil, ó, ó, puxa aí de muitos e muitos anos e vai tempo, hein? E vai muito tempo, porque não é de hoje que acontece esse tipo de coisa, tá certo? Vou encerrar por aqui hoje, tá? Não vou ficar mais uma vez é, filosofando sobre esse tipo de assunto, porque a gente pode ficar horas e horas falando sobre isso, tá? A rodada terminou ontem, para nossa tristeza, porque o nosso campeonato, ele, na minha opinião, pelo menos, é um dos melhores do mundo, é extremamente competitivo, é plural, é gigante e termina este ano de forma fantástica, com vários recordes do Flamengo, recordes também de Santos e Palmeiras. A gente não pode deixar de ressaltar aqui, mais uma vez eu vou falar, não só parabéns ao Flamengo, parabéns ao Santos e ao Palmeiras. Os dois fizeram campanhas dignas de campeões brasileiros. Então, torcedor, você pode ter orgulho sim. Mas eu queria ter ganhado o título. Tudo bem, isso todo mundo quer ganhar. Mas o que fizeram os dois times esse ano, essa temporada, ó, a gente tem que aplaudir porque não foi pouca coisa, tá? Foi muita coisa. Então, a gente só fica feliz com esse campeonato que aconteceu. A gente fica triste pelo rebaixamento de um gigante, lamentavelmente, da forma como foi. E o ano que vem a gente espera dias melhores para o Cruzeiro. E amanhã, ao longo dessa semana, a gente vai continuar falando de futebol, falar mais sobre Cruzeiro, falar sobre as movimentações do mercado. A principal delas aí, a que está mais agitando, pelo menos essa vai agitar pelo menos as próximas semanas, é a questão do Sampaoli. A gente vai acompanhar de perto, a gente vai falar também do que vai acontecer com esse elenco do Flamengo, mas acho que isso vai gerar mais repercussão depois do Mundial. Nesse momento, a gente vai falar mais sobre a preparação, da nossa expectativa, o que a gente espera, mas dos outros times, muita coisa vai mudar, muita coisa vai mexer aí em termos de mercado e a gente vai repercutir, a gente vai comentar aqui e a gente vai continuar falando de futebol até o início do futebol no ano que vem com os estaduais, beleza? Desejo a todos uma ótima semana, um forte abraço e até amanhã, galera.